mais importante é o que a palavra de Deus tem a nos falar para esse novo ano e essa retrospectiva. Vamos abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio capítulo 4. Deuteronômio capítulo 4. Estou vendo aqui a Ana com seus familiares, irmão Luiz, que são membros da Igreja do Nazareno. Bom revê-los. A filha que veio de Fortaleza, do Ceará. E não posso contar a bênção, depois aí você conta, né? Aquelas outras bênçãos. A não sei que você queira falar. Eu pensei que você quisesse vir falar, mas eu vou deixar e respeitar a sua subjetividade. Tá bom? Deus abençoe. Estou vendo ali também a família do irmão Cido. Bom revê-los. Deus abençoe. Prazer tê-los aqui. Vamos abrir em Deuteronômio, capítulo 4. Esse é um livro que nós vamos trabalhar agora em janeiro e fevereiro. Os pastores vão pregar sobre Deuteronômio. Tá bom? Então, guarde esse livro. Vamos ler esse livro em casa e vamos refletir sobre ele aqui no mês de janeiro e fevereiro, antes do carnaval. Então, vamos guardar aí capítulo 4, verso de número 1 até o verso de número versículo 10. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Porém vós, que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Então somente guarda-te a ti mesmo, guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos, e aos filhos de teus filhos. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Pai, nós queremos refletir sobre esta palavra. Fala conosco nestes últimos minutos de 2019. Embora sabemos que o Senhor não está preso a esse relógio humano, mas nós queremos somar com milhares e milhões de brasileiros que estão agora reunidos como igreja para ouvir uma porção da Tua palavra que traga bálsamo, direção para estes dias tão difíceis que temos vivido. Que o Senhor nos sustente e nos guarde, que o Senhor nos deixe firmes em meio a abalos que as nações têm enfrentado, e que naquele dia sejamos achados fiéis e leais à Tua aliança, por causa da Tua misericórdia e do Teu amor. No nome de Cristo Jesus oramos agradecidos. Amém e amém. Você pode sentar. Deuteronômio significa em hebraico segunda lei. Na verdade, Deus não deu uma segunda lei, repetição da lei. Deus não deu uma nova lei a Israel. Deus vai usar este livro, que é o último livro do Pentateuco,
Depois de 38 anos que Israel esteve andando no deserto, aquela geração avistou a terra prometida. O capítulo 1 de Deuteronômio, verso 3, é quem dá esse borderline, essa fronteira, esse limite. Veja comigo no capítulo 1, verso 3, o que Moisés, que é o autor deste livro, nos diz. Vamos ler. Sucedeu que no ano 40º, no primeiro dia do 10º mês, falou Moisés. Eu falei 38, mas é 40º. No primeiro dia do 10º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Havia se passado esse tempo, 40 anos. Moisés já tinha avistado a terra. Ele não entrou na terra. Quero lembrá-los hoje à noite que nós vamos entrar numa nova terra desconhecida, 2020. Alguém até já mandou para mim no WhatsApp, eu acho que você já recebeu, que nós temos que colocar no cheque, quando formos preencher, para quem preenche cheque, 2020. Porque se você colocar 20, alguém pode colocar no cheque e nos contratos, 2015, 2016. Então, acho que faz até a Maria Olímpia que mandou para mim, para preencher cheque, 2020. Fazer um contrato, 2020. E nós chegamos a uma nova década. Nós estamos encerrando a década de 2010 até 2019 e começamos agora a década 20 do século 21. E é essa fronteira que está para nós hoje, nesse dia 31 de dezembro de 2019. Moisés teve a oportunidade de avistar a terra, mas não entrou naquela terra. E o capítulo 1, do versículo 3, ele vai mostrar esse limite. Os 40 anos que haviam se passado. Agora era a hora de Moisés fazer aquela nova geração que não entrou, que morreu no deserto, e uma nova geração que foi levantada, suscitada no deserto, para relembrar de tudo que Deus havia falado. Por isso, não se assustem, Deuteronômio é um livro de vários sermões. Se você pegar uma Bíblia de estudo aí, você vai perceber que o livro de Deuteronômio ele é dividido em vários sermões de Moisés. Você pode pegar, por exemplo, comigo, no capítulo de número. Vamos voltar, capítulo 4, ele traz a exortação de Moisés à obediência, que é o texto que eu recortei para a nossa pregação hoje. Mas o mesmo capítulo 4, verso 44, busquem aí, já é o segundo discurso de Moisés. É o discurso, porque ele está dando um discurso, uma prédica, inclusive longa, e por favor não reclamem, porque nós estamos no ar-condicionado. Eles estavam no deserto. Tá bom? Do Oriente Médio. Então nós estamos na brisa, no ar-condicionado. Eles estão ouvindo sermões. E uma coisa que nós temos um problema sério é ouvir. Porque não é ouvir com o pavilhão auditivo externo e o interno. Não é só ouvir com o tímpano. É ouvir com o coração. O segundo discurso começa aqui, mas não termina. Tem mais discursos. E aí você avança. Todo esse conjunto aí, vamos chegar lá no outro escopo de mais sermões de Moisés. Discursos para relembrar o que Deus falou. Vamos avançar até o capítulo de número, vamos comigo buscar o capítulo 27. É o terceiro discurso de Moisés. Nossa, tudo isso? Pois é. Eu falei que o discurso foi longo lá no deserto. E ainda o quarto discurso. Ele traz aí no capítulo 29, o quarto discurso. E ainda o capítulo 32, dentro desse quarto discurso, tem uma música que nós vamos tentar cantar hoje à noite, encerrando o nosso culto, bem antigo, flashback, goteja a minha doutrina como a chuva. Esse é o cântico de Moisés. Esse cântico de Moisés, que aparece aqui no capítulo 32, é uma música.
Não é a mesma letra que aparece lá em Apocalipse 15, mas diz a Bíblia que os remidos do Senhor vão cantar o cântico de Moisés. Então, o livro de Deuteronômio nada mais é de que sermões de Moisés, passados 40 anos, para aquela nova geração que vai entrar na terra prometida. Nós não estamos entrando, num novo século. Nós estamos por entrar numa nova década. E eu estava pensando, depois que eu li um artigo, a semana passada, do Estadão, sobre a nova década que vamos entrar, Deus colocou em meu coração algumas reflexões dos desafios para nós, a partir desse capítulo 4. E você volta comigo agora para o capítulo 4 de Moisés. E antes de falarmos dos desafios, são 6 desafios para 2020, que você vai anotar. Eu quero lembrar que essa década que passou foi a década da inteligência artificial. Mas apesar de chegarmos uma década de inteligência artificial, você pode perceber que hoje o que você procurar no Instagram, em 1 minuto, as redes sociais já vão colocar aquele produto que você está procurando. Isso é inteligência artificial. Mas apesar de estarmos vivendo a geração da inteligência artificial, inclusive, eu acho que foi no ano 2000 que houve um filme daquele menino lá da inteligência artificial. Mas nós vivemos essa década, isso. Qualquer uma aqui, eu estou falando para um auditório eclético, mas vamos pegar aqui os adultos que às vezes não entendem muito, os jovens entendem mais. Eu não estou aprendendo. Mas quando a gente põe lá, você entra lá, Casas Bahia, né? Grupo Extra, né? Ponto Frio, aí você procura TV tal. Aí vai aparecer, daqui a alguns minutos ou segundos, uns pop-ups, umas janelinhas, trazendo por quê? Porque foi aquilo que você digitou. Foi até tema de redação do Enem o ano passado. Entretanto, meus irmãos, apesar de chegarmos em inteligência artificial, nós estamos pobres, inclusive como igreja, em inteligência emocional. Temos visto uma geração de pessoas imaturas. Pessoas que não sabem administrar suas emoções, administrar seus temperamentos, administrar sua casa, administrar seu casamento, seus filhos. É a inteligência emocional. Pode perceber que até no âmbito das empresas, não são as competências, as expertises que executivos e funcionários têm. Aonde nós erramos? Inteligência emocional. A década que está terminando agora também foi a década de relacionamentos virtuais. Eu lembrei, antes do Facebook, veio lá, como é que chama lá o outro? Não? Orkut, que alguns nem sabem o que é Orkut. Falavam de iogurte. Mas foi a década dos relacionamentos virtuais, mas apesar de termos tantos aplicativos de relacionamentos virtuais, nós não temos tido qualidade de relacionamentos pessoais. Nessa década que passou, surgiram vários aplicativos, o Twitter, o WhatsApp, vários aplicativos de mensagens instantâneas, rápidas, inclusive as palavras escritas com cortes de letras, consoantes e vogais. VC, TB. E essa geração que tem mensagens instantâneas também mostra uma bipolaridade. Apesar de termos mensagens rápidas, instantâneas, pouca reflexão e pouco conteúdo. Essa década que está terminando agora mostra para nós mudanças de paradigmas. Um apresentador conhecido na TV do sábado à tarde mudou de um banco, foi para outro, agora de uma conta de investimentos. E ele faz uma propaganda dizendo que nós mudamos tudo, a maneira de usar o carro, a maneira de comprar comida, de aplicativos de comida. Aliás, os motoqueiros que o digam. Eles estão cruzando as ruas para pedir comida, para gente que pede comida por aplicativo. Essa mudança de paradigmas de usar banco, carro, aplicativos, Uber, comprar conta corrente.
investimentos que hoje nós podemos fazer, os bancos digitais que chegaram. Isso é uma mudança paradigmática impressionante dessa década. Mas apesar disso, nós não conseguimos ainda mudar os nossos hábitos e as nossas fraquezas. Temos caído em áreas da natureza adâmica que outrora a graça havia nos dado vitória. Temos mudado o curso das coisas, de como usar as coisas, usar as tecnologias, os serviços, mas nós não temos visto muita mudança na natureza humana. Essa década que está terminando é a década de muitas curtidas digitais. O meu celular, se eu não tiver cuidado, eu vou tocando no Instagram, a tela, toca em tudo. Eu falei, eu não posso tocar nisso aqui. Aí eu tiro lá o toque. Vou até inventar uma palavra, eu destoco. Por quê? Porque às vezes eu digo, como é que eu vou curtir uma coisa que eu não concordo? Eu não posso curtir um coração. É a década dos lives. É a década em que nós temos muitas curtidas digitais, mas poucas curtidas familiares. Muitas curtidas, nós estamos curtindo tudo. E na verdade não estamos curtindo quase nada. Essa década que está terminando, se Lutero estivesse vivo, se o grande autor, esqueci agora o nome dele, que trouxe para nós o legado da Gutenberg, o legado da imprensa, do livro. É a década da imagem. Nós vivemos no mundo da imagem. A imagem é tudo. Hoje você pode colocar, se você não tem músculo, é só pegar lá um aplicativo lá, como é que chama esses aplicativos do Instagram que você tem lá? Aí você põe músculo, no tórax. Você tira põe lá, não precisa nem fazer botox, conserta lá, tira os pés de galinha, porque é a imagem. Mas apesar de estarmos no mundo da imagem, parece que nós retrocedemos no mundo da letra e da leitura. É muita imagem, pouca leitura. E aqui eu trago a lembrança de um professor, de um grande filósofo, que o ano passado ele morreu, há 2 anos atrás, corrigindo, Zygmunt Bauman. Ele era ateu. Eu li alguns de seus livros, mas todos os livros dele, mesmo sendo ateu, porque Deus usa quem Ele quer, até uma jumenta de Balaão. E Zygmunt Bauman tinha um livro que ele trouxe chamado A Sociedade Líquida. O amor líquido, os relacionamentos líquidos, o comércio líquido, tudo é líquido. E essa década foi uma década de liquidez em todos os sentidos. E o grande contraponto é que, apesar de tudo, como dizia Bauman, estar se liquidificando, até mesmo na igreja, essa onda chegou e nós temos pouca solidez das Escrituras, de relacionamento com Deus e de comunhão com os irmãos e de aprofundamento no reino de Deus. Eu poderia fazer mais análises do que aconteceu com essa década de 2010 até 2019, mas eu quero trazer o texto de Deuteronômio 4 e desafiar você 6 desafios para mim e para você em 2020. Vamos para o primeiro. O primeiro desafio, 100 vezes no livro de Deuteronômio, mais de 100 vezes, a palavra ouvir aparece. Se você conhecer uma família judia, na porta de cada casa de judeu, na entrada vai ter uma caixinha, a mezuzá. E dentro dessa caixinha que está escrito em hebraico, Deuteronômio 6, do 4 ao 6, os judeus dizem o Shema Israel. Shema em hebraico é ouve, ó Israel. A palavra ouvir em Deuteronômio aparece mais de 100 vezes. Se ela aparece mais de 100 vezes, é porque Deus quer que nós ouçamos. E o primeiro desafio para 2020, a partir desse texto, é ouça mais a palavra de Deus. Ouça. Rompa o paradigma da imagem, meu querido. Nós temos muitas Bíblias, mas quase não lemos.
Eu tenho muitas Bíblias de estudo, algumas eu compro, outras eu ganho, e às vezes eu levo tudo para a minha cama. Hoje eu estava com 3. O que é que eu leio? É da Reforma, é a de Lutero. E as duas são pesadas, dá para fazer halteres, musculação. Mas nós temos muitas Bíblias, mas nós não ouvimos e lemos muita palavra. Acompanhem comigo o texto que dá referência para isso, base para isso, o versículo 1. Ele começa: agora, pois, ó Israel, vamos ler comigo, ouve os estatutos, os juízos que eu vos ensino. Inclusive, a irmã Márcia trouxe o testemunho dela do Salmo 119, ela não citou, mas eu lembrei o texto. Salmo 119, foi-me bom ter passado pelos teus... pelas aflições, para que eu aprendesse os teus decretos. Salmo 119 tem 176 versículos. É o maior capítulo da Bíblia. Em todos os versículos você tem estatutos, mandamentos, preceitos, leis. São palavras sinônimas para dizer a palavra de Deus é estatutos, mandamentos, preceitos, leis, ordenanças. Ele diz: quanto eu amo a tua lei. E o que é que Deus está nos pedindo para 2020? E essa nova década? Nós somos o povo que vai ouvir a palavra de Deus. Estava lembrando aqui desse texto, por que o povo de Israel é tão inteligente? Detém dos melhores prêmios Nobéis do mundo, em quantidade e qualidade. O texto de Deuteronômio, na hora que eu li aqui, me veio na mente aquela estrelinha. Tum! Olha aqui, prêmio Nobel. Porque vocês serão o povo mais inteligente da terra. Um jornalista da Folha de São Paulo, ateu, perguntaram a ele, é ateu, e perguntaram a ele: por que vocês são tão inteligentes, vocês judeus? Ele disse: por causa do livro. Aí o jornalista que perguntou: mas qual livro? Ele disse: o livro. Porque desde criança nós lemos e ouvimos este livro. E nós temos visto que essa nova década virtual, digital, aliás, eu esqueci um ponto importante, nós estamos conectados geograficamente com todo o planeta. Hoje eu acompanhei ao vivo na Band News os horários, os fusos horários, cada país recebendo um novo ano. Estamos conectados geograficamente, mas estamos desconectados espiritualmente. Deus vai nos chamar a atenção para ouvirmos. Segundo aspecto e desafio para 2020, cuidado com o relativismo. Guarda isso e anota isso. Cuidado com o relativismo. Primeiro, ouça mais a palavra de Deus. Segundo, cuidado. Veja o versículo 2. Nada acrescentareis a palavra que vos mando. Nós estamos vivendo uma época, queridos, de relativismo, inclusive na igreja. As doutrinas que as igrejas pregam hoje, elas são relativizadas. Não há mais verdade absoluta. Por isso que o Zygmunt Bauman dizia: nada hoje é absoluto, tudo é líquido. Se é líquido, não tem nada sólido. Se não tem nada sólido, eu não tenho nada para me ancorar. O sim é sim, o não é não. O que passar disso, disse Jesus, vem do maligno. E o grande problema, veja que isso aqui aparece lá em Apocalipse: nada acrescente, nada tire. Os teólogos, o Cláudio falou que fazendo seminário, mas você vai ter certos discursos nos seminários que, se você não tiver uma experiência profunda com Deus, você vira até ateu. Tem certos livros que eu leio, certos autores que eu leio, que eu me assusto. Por quê? Porque o relativismo, e hoje mais do que isso, por que tanto relativismo? Nós vivemos uma época em que essa década que termina ressuscitou o humanismo. Ressuscitou o iluminismo de volta à razão, a ênfase na razão, mas a Bíblia diz: não te estribes no teu próprio entendimento. Não confie no teu coração, porque enganoso é o coração do homem. E esta década que Deus nos dá agora para vivermos, traz desafios para nós. Cuidado com o relativismo.
Verso 3, verso 2, nem diminuireis dela. Não tire das Escrituras, mas também não acrescente. Meu pai dizia, quando eu ia visitá-lo, ele falou, está na Bíblia, né, Fernando? Faça a tua parte que eu farei a minha. Eu digo, nunca li isso na Bíblia. Faça a tua parte que eu farei a minha. Eu digo, onde é que tem? A Bíblia diz o contrário, vai ter com uma formiga, ó, preguiçoso, vai trabalhar. Faça a sua parte, trabalhar. Agora, faça a tua parte que eu farei a minha? Não. Nós temos princípios da Bíblia que podem nos mostrar que aquilo que compete a Deus fazer, Ele fará. E o que compete a mim, eu farei. Só isso. Mas não tem um versículo, faça a tua parte que eu farei a minha. Isso mostra o perigo do relativismo. Esse grupo que fez aí o filme de Jesus, eu vi cristãos usando redes sociais para dizer que não viu nada demais. Então, você está louco. Até o pastor Hernandes Dias Lopes, que tem uma postura mais reservada, teve a coragem de dizer de púlpito que o Jesus que está lá é um demônio. Não é Jesus. Que é um demônio. Aquilo não é Jesus. Aliás, cuidado, não estou dizendo que Jesus é o demônio, é que aquele Jesus é um demônio. Porque qual é a ideia do diabo? Por que o diabo é chamado também, ele vai incorporar o anticristo? O que é anticristo? Por que João disse na sua epístola, na primeira carta, que muitos anticristos já estão no meio de vós? No meio, muitos anticristos. Nós ficamos muito centrados, quem é o anticristo? Quem será? Mas João disse, já tem muitos anticristos. São homens que se intitularam Cristo, são discursos acerca de Cristo, mas contrários ao Cristo das Escrituras. E anti em grego tem dupla função, contra e no lugar de. É o antídoto. Por isso que o veneno da cobra, quem me cura é o próprio veneno. A vacina mostra isso. Terceiro desafio para esse século, para a década de 2020 em diante. Seja fiel para com Deus. Seja fiel para com Deus. Vamos ver isso. Versículo 4. Porém, vós, começa com a conjunção adversativa. Porém, vós, vamos, que permanecestes fiéis ao Senhor. Parabéns por estarmos aqui um bom número reunido hoje. Amém, queridos? Melhor lugar para receber um novo ano é a presença de Deus. Eu sei que muitos viajam, estão com a família, não gostam de ser pastor legalista, radical, todo mundo tem que estar sentado na igreja amarrado. Não é o lugar. Né? Aliás, Deus não está nem preso. Os judeus já receberam um novo ano. Já falei isso aqui. Mas nós temos que seguir o curso da vida. Nós vivemos num relógio cronológico. Nós temos um crono. As empresas seguem esse calendário. Mas Deus nos chama para sermos fiéis. Meus irmãos, não tenho dúvida que uma das marcas, e Paulo disse que nos últimos dias, 1 Timóteo capítulo 4, diz que os homens serão infiéis. O casamento de hoje é efêmero. Está difícil ver um casamento de 50 anos. Quantos anos tem o seu Irã e a dona Mirta de casados que estão aqui nos visitando? Quantos anos, seu Irã? 40? 48? Nossa, daqui a 2 anos, bodas de ouro. Bênção. E quantos anos aqui? Quantos anos, pastor Felipe? Casados? 35. Irmã Rita, quantos anos com o irmão Ângelo? 45. Olha que bênção. E hoje nós, pastores, fazemos casamentos. Tive um casamento que eu fui fazer e eu quase surtei em casa, no portão, desmaiando. 7 dias depois da lua de mel, chegou a mãe, pastor, estão separando. Eu digo, o quê? Eu fiz o casamento, nós estamos separando 7 dias. A mala dela já está na minha casa. Devolva a mala dela e ela também. Manda ela voltar para a casa do marido. Eles não sabem o que é casamento. Paulo diz em Efésios 2 que os gentios são estranhos às alianças de Deus. Os gentios são estranhos. Não sabem o que é aliança. Veja o capítulo 4, verso 4. Vamos ler. Porém, vós que permanecestes o quê? Fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos.
Estudamos Tiago agora no último trimestre. Tiago diz, infiéis, capítulo 4, infiéis, porque flertaram com o mundo. E João diz no capítulo 4, no capítulo 2 da sua primeira cartinha, primeira epístola, não ameis o mundo. Porque as coisas que no mundo há, a cobiça da carne, dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai. Ora, o mundo passa, bem como as suas paixões e concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meus irmãos, eu desafio você e o meu coração também para sermos fiéis a Deus. Fiéis a Cristo, fiéis à igreja local. Fiéis nos relacionamentos, fiéis ao nosso casamento. Fiéis. Nós enfrentaremos uma geração de pessoas infiéis, inclusive na cristandade. Por isso que vem um relativismo, porque o relativismo não tem nada sólido. Isso deságua em infidelidade. Veja o versículo 23, Moisés fala a mesma coisa. Guardai-vos, não vos esqueçais de quê? Da aliança do Senhor, vosso Deus. Não se esqueça da aliança. É a infidelidade nos relacionamentos pessoais. Estou vivendo muitos evangélicos participando de redes virtuais, conhecendo parceiros. E já estão grudados ali, né? Conheceu pela internet. Relacionamentos virtuais. Por isso que Zygmunt Bauman falou, é o amor líquido. Não tem fidelidade. Não tem aliança. Quando começamos uma igreja do Flamboyant, ali no hotel, antes de irmos para aquela casinha, eu não vou esquecer, até hoje eu lembro desse testemunho, a pessoa falou, pastor, Deus nos disse que é para ficarmos aqui, lá no hotel. E nós vamos trabalhar nesse ministério esse. No outro domingo, Deus já não disse mais. Disse. Eu falei, mas que Deus é esse que diz e já mudou? E muda. Deus não muda, meus irmãos. Nós mudamos, mas Malaquias, Deus fala, eu, Senhor, não mudo. Nós somos inconstantes, nós somos, oscilamos constantemente. E Deus nos chama para 2020 sermos uma geração de cristãos fiéis, até a morte. Completei a carreira, guardei a fé, cumpri, combati o bom combate. Quarto desafio, vamos ser um povo sábio. Vamos para o capítulo 4, versos 6 e 8. É bem verdade que ele está falando de Israel, mas Daniel falou que nos últimos dias Deus terá um povo sábio. E Daniel estava se referindo também à igreja, esse povo sábio. Não é sabedoria intelectual. Esse mundo de hoje tem muito conhecimento. Conheci um senhor que tinha doutorado em química, pós-doc em química. E viciado na maconha e na cocaína. E em prantos dizendo, eu uso drogas, trabalho com drogas, com farmácia, tenho pós-doc, mas eu não domino as drogas. Elas me dominam. E aí a pergunta é, e daí por que tanta sabedoria? Vamos ler o versículo 6, guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será, a vossa sabedoria. O temor do Senhor, o princípio da sabedoria. E o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, vejam, por isso que os judeus têm os melhores prêmios Nobel. Veja o versículo 6. Ouvindo todos estes estatutos dirão, vamos ler juntos, certamente este povo é gente sábia e inteligente. Que digam isso a meu respeito e a seu respeito. Um povo sábio e inteligente. Sabedoria não é ter conhecimento intelectual, é administrar bem a cabeça, os sentimentos, os pensamentos. Por isso que eu provoquei mostrando que esta década que se finda tem inteligência artificial, mas não tem emocional. E Deus quer nos dar inteligência emocional. Povo sábio, povo inteligente. Eu faço questão de abra comigo rapidamente em Daniel, capítulo 12, vou até marcar o meu texto aqui. Daniel, capítulo 12, há uma profecia
que eu sou apaixonado por esse versículo, porque isso vai mostrar para os últimos dias. São os últimos dias. Daniel, capítulo 12, após Ezequiel. Versículo 3 e o versículo 10. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Agora veja o verso 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. Nenhum deles entenderá. As pessoas do mundo não vão entender. Agora vejam o versículo 10, a última frase. Todos, mas os sábios entenderão. Os sábios entenderão. Os perversos não entenderão nada. Eu fico muito preocupado quando os juízos de Deus começarem a acontecer. As pessoas que não conhecem a Deus e as escrituras vão dizer, mas aonde está Deus? Aonde está Deus? Mas os sábios entenderão. Os sábios discernirão que o que o homem planta, a sociedade vai colher. Os sábios discernirão que existe uma lei da semeadura e da ceifa. E a Bíblia diz que os que forem sábios, verso 3, resplandecerão como o fulgor do firmamento. Por isso eu desafio hoje você, a mim também, sejamos sábios. Volta comigo para Deuteronômio 4, nós lemos o versículo 6. Vamos ler o verso 8 ainda sobre esse quarto ponto, seja sábio. Verso 8, e que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho. Se você estudar direito, você vai ver que antes de existir o direito positivado, na história do direito, a contribuição do direito do povo hebreu foi imprescindível. O que se chama na história do direito, o direito natural, o justnaturalismo, as leis, a lei moral, as leis civis presentes no livro de Deuteronômio, de Levítico, de Êxodo e de Números. É um compêndio de leis e foram estas leis que foram ampliadas no direito positivado a partir do iluminismo francês. Isso é de grande relevância para mostrar que lá no Salmo de número 89 diz que o direito e a justiça são a base do trono de Deus. E são estas leis que nos fazem e nos transformam em um povo sábio e inteligente. Quinto desafio, esse é mais na parte prática. Vamos lembrar aí os desafios? Ouça mais a palavra. Tenha cuidado com o relativismo. Seja fiel para com Deus. Quarto desafio, seja sábio. Quinto desafio, guarda a ti mesmo. Aliás, foram essas palavras que Paulo disse a Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo, da tua doutrina. Vejam comigo no capítulo 4, verso 9, o que Moisés diz para Israel. Verso 9, tão somente, guarda-te a ti mesmo. Guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida. Vá comigo para o versículo 15. Ele usa várias vezes o verbo guardar. Eu marquei na minha Bíblia, meditando ontem à noite, quantas vezes o verbo guardar aparece aqui. Verso 15, guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma. Irmãos, essa década e esse século, as doenças, primariamente parecem que elas nascem de problemas da alma. Nós temos remédios para doenças físicas, mas o problema está sendo a alma. Uma música que eu não gosto muito aí cantada, mas alma, a cantora só canta alma, alma, alma. Eu digo, e aí, minha senhora? Alma, alma, alma. E assim daí? E Moisés vai dizer, guarda a tua alma. Veja o verso 19, guarda-te, não levante os olhos, porque os olhos são a porta de entrada da alma.
Verso 23, guardai-vos. Estão marcando aí o verbo guardar? Guardai-vos. Verso 40, guarda. Mas eu chamo a atenção para o verso 9, guarda a ti mesmo. Cuidado com os apetites de comida, de bebida e de sexo. São esses apetites que até São Tomás de Aquino, quando escreveu sua clássica obra e trouxe os pecados capitais, que embora a Bíblia não traz esses pecados capitais, mostrando que um pecado é maior do que o outro, foi ele que classificou, mas Paulo vai dizer a Timóteo, guarda das paixões da mocidade. Nós estamos saindo de uma década e observando que os jovens que deveriam ter a força, não do He-Man, mas a força que está lá na primeira carta de João, jovens, vós sois fortes. Os jovens estão deprimidos. Os jovens estão desaguando em suicídio. As festas de shows de Rock in Rio são festas regadas mais do que a álcool, drogas, elaboradas, feitas em laboratórios artificialmente, que só Deus sabe as consequências dessas drogas no cérebro e na mente dessas pessoas. É uma geração doente, uma geração que não cuida das emoções, que não cuida aqueles ímpetos, aquilo que aquele deputado falou na época do mensalão, a Vossa Excelência desperta em mim os meus instintos mais primitivos. Mas o Espírito Santo nos dá domínio sobre os nossos apetites e os nossos desejos. Queremos desafios, eu sei que tem muitas igrejas e até muitos de nós queremos ouvir coisas. Olha, Deus vai dar vitória. Vitória, irmãos, a vitória vem no caminhar da obediência com Deus. Ninguém aqui está buscando evangelho triunfalista. Nós não podemos ser pessoas esquizofrênicas da fé. Nós temos que buscar o evangelho centrado. Não é possível que Deus vai ter que preparar uma nova geração. Nós podemos ser a última geração que precederá a vinda do Senhor. Mas ainda nós estamos perdendo em coisas básicas. Uma delas, guardar a nossa alma. Jovem, menina, moça, rapaz, guarde seus sentimentos. Nós perdemos jovens, às vezes, na igreja aqui, e com outros pastores eu converso, é a mesma coisa. Os jovens estão buscando, com quem eu vou casar? Com Cristo. Porque está aqui, eu falei domingo à noite, a Andréia, tem desejo de casar, de ter um companheiro, que Deus levante, mas está servindo ao Senhor. Quer casar? Sirva ao Senhor. Foi o pastor Felipe que pregou domingo, dizendo para nós, quando foi que chegou a esposa para Adão? Quando ele dormiu. A gente está acordado, atrapalha. A gente fica buscando, será que é esse, pastor? Será que é esse? E nós temos ovelhas que estão aí perambulando nas igrejas de Campinas, buscando a igreja do momento, do pedaço, para saber, será que está lá a minha costela? Tá não, irmãos. A costela é Deus quem dá, é Deus quem separa. Guarda as suas emoções. Guarde o seu coração, verso 16, guarde da corrupção. Veja o verso 16, para que não vos corrompais. Para que vocês não se corrompam. Verso 19, guarda os olhos. E o verso 40, guarda os estatutos. E o sexto e último desafio, reconheça o Senhor como soberano e único na sua vida. Amém, queridos? Vamos ver o versículo 39. Por isso hoje, vamos ler juntos? Isso aqui é uma profissão de fé. Eu falei para vocês que isso aqui é sermão de Moisés. Moisés está pregando. Ele falou para o povo depois de 40 anos. E aí o verso 39 diz, juntos, por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus. Em cima no céu e embaixo na terra, e nenhum outro há. Ele é soberano, ele é único, ele é Elohim, é o Deus Altíssimo, que está no controle. E o verso 37 diz a mesma
linha de pensamento. Verso 37, vamos ler? Porquanto ele amou teus pais, olha a soberania de Deus, e escolheu a sua descendência depois deles, e te tirou do Egito, ele mesmo, presente, e com a sua grande força. A mídia não mostra, mas nós temos um presidente hoje que teve a capacidade ao vivo de entregar sua vida a Jesus no Palácio do Planalto. Estive lá o ano passado com a minha filha, minha esposa, visitando, nós temos familiares em Brasília, e eu fui lá visitar, já tinha ido adolescente, eu sempre gostei de coisas pertinentes à política para orar pelo Brasil. E eu cheguei lá no Palácio do Planalto, andando num domingo, a gente tem que marcar, agendar o horário, eu falei, Senhor, muda os tempos, muda as épocas, muda as estações nesse lugar, que aqui venha o teu poder, a tua palavra parta desse palácio para esta nação. Sem ufanismo. Não é o evangelho só que vai mudar o Brasil, tem que ter também corações que governam, com pessoas equilibradas e competentes para governar. Mas eu não vi nenhum jornal, nenhuma TV citar na mídia do que ele fez aquele ato de entregar a sua vida chorando, o vivo, para Jesus. E lembrei da hora de quando um auxiliar da Assembleia de Deus lá de Maceió ligava para nós lá em Maceió, na reunião de oração, quando eu visitava a Assembleia de Deus, no ciclo de oração lá da Central, uma igreja grande que até hoje existe, e aí o grupo interrompia, porque ela dizia, orem, porque tem bruxos agora, que vieram de tal país, entrando no palácio, que o senhor presidente X acabou de recebê-los. Para entregar esta nação a certas práticas ocultas, e hoje, não significa dizer que isso vai mudar, mas quando um chefe de Estado se rende ao Senhor, Deuteronômio 17 vai nos dizer que ele deve ter uma cópia da lei ao seu lado e lerá esta cópia todos os dias da tua vida. Reconheçamos o Senhor como soberano. Vamos ler o verso 39. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra e nenhum outro há. Faltam 10 minutos ali no relógio. Vou pedir aos irmãos que cheguem aqui no altar para a diaconia. E desafio você agora a abrir novamente a sua Bíblia em Deuteronômio 33, o texto que a pastora Vânia leu-nos assim que começamos o culto. Nós vamos usar esse texto como lema para 2020 ao nosso coração. Guarda esse texto. Já coloquei hoje no Instagram. E vou usar esse texto, vamos colocar domingo na igreja para dizer, é esse o texto que nós vamos usar como referência para 2020. Deuteronômio 33, 27 ao 29. Nós vamos ler em voz alta. Vamos ficar em pé? Se você tiver dificuldade de encontrar, leia na tela. O Rogério já colocou ali para nós. Faltam quantos minutos? 4 minutos? Aquele relógio está errado, né? Vamos lá. O Deus eterno, vamos dizer juntos, é a tua habitação. Por baixo de ti, ele estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti. E disse, destrói-o. Israel, pois, diga o seu nome, Fernando, pois, habitará seguro. A fonte de Jacó habitará a sós numa terra de cereal e de vinho. E os seus céus destilarão orvalho. Feliz és tu, ó Fernando, quem é como tu, povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza, e assim os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás os seus altos. Meus irmãos, eu não sou pastor triunfalista. Os meus inimigos não são as pessoas. Os meus inimigos se chamam pecado, mundo, carne e diabo. Esses são os inimigos. Tem muita música gospel aí, Deus vai te exaltar no meio dos teus inimigos. Não são esses inimigos que eu quero. Os inimigos que a Bíblia diz se chamam pecado, mundo, a carne e o diabo. E eu quero crer que nesta mesa hoje à noite, que nós vamos ter agora, já próximo da meia-noite, o Senhor seja a nossa habitação.
por baixo de ti, Ele estenda os braços eternos. E diz a Bíblia, verso 28, Israel, a igreja, habitará segura. E a fonte de Jacó habitará a sós numa terra de cereal. Se o Brasil já tem sido abençoado na agricultura, tem mais cereal aí. Mas sabe o que é o cereal para nós? É o trigo da palavra. É o vinho, a alegria do Senhor. E os céus vão destilar orvalho. E o povo dirá, verso 29, tu és o povo salvo pelo Senhor. Ele é o escudo que te socorre, é a espada que te dá alteza. E assim os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás os seus altos. Então nós vamos receber nesta noite os elementos da mesa do Senhor. E eu vou pedir aos irmãos que entreguem os elementos da Santa Ceia. E nós vamos cantar. Quem pode livrar como o Senhor? Amém? Vamos cantar esta canção e celebrar a vitória que o Senhor quer dar à igreja. Hoje, nessa última ceia do ano e a primeira ceia do novo ano. Pedir a pastora Amar para nos ajudar a cantar. Põe a letra, por favor. Quem pode livrar como o Senhor? Como o Senhor. Ele é poderoso para te guardar, para te guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso, diga isso. Ele é poderoso para te guardar. Quando os teus inimigos, diga para o seu irmão. Quando os teus inimigos se levantarão contra ti, o que foi que aconteceu? O Senhor estendeu sua mão para ti, e te deu a vitória. Oh, aleluia! O Senhor estendeu sua mão para ti, e te deu a vitória. Pastor Nário, dá uma pausa. Pastor Felipe trouxe o chofar. Vem cá. Os irmãos que estão nos visitando hoje, não se assustem. Chofar é um instrumento bíblico. Esse mais ainda veio de Israel. Eu ganhei de presente. Quem toca é o pastor, porque eu não sei tocar. Eu não tenho nem berrante, quanto mais chofar. Mas ele vai tocar. E, na verdade, se você ler Números capítulo 10, Números 10, o chofar serve para dizer que Deus chama o seu povo para a batalha e que Ele vai destruir os nossos inimigos. E quando nós estivermos cantando, o Senhor estendeu a sua mão, nós vamos ouvir o chofar e nós vamos celebrar e vai entrar em coincidência com o horário da meia-noite para recebermos o novo ano. Amém? Todos receberam aí os elementos da Santa Ceia? Estão recebendo? Vamos cantar. Quem pode livrar? Quem pode livrar? Como o Senhor. Ele é poderoso para te guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso. Quando os teus inimigos se levantarão contra ti, o que foi que aconteceu? o Senhor estendeu sua mão para ti, e te deu a vitória. Oh, aleluia! O Senhor estendeu sua mão para ti e te deu a vitória. Oh, aleluia! O Senhor estendeu sua mão para mim e nos deu a vitória. Vou olhar o meu relógio aqui, 00:03. Glória a Deus, né? Pai, nós queremos celebrar nesta noite este primeiro elemento da Santa Ceia. Enquanto levantamos este pão, o Brasil inteiro está recebendo um novo ano. E nós queremos crer que esse pão vai se multiplicar.
que esse pão vai crescer sobre esta nação. Que milhares e milhões de brasileiros e estrangeiros que aqui residem ouvirão a tua palavra e serão transformados pelo poder do Evangelho. E nós oramos para que este pão simbolicamente represente para nós hoje a tua palavra viva, para nos dar forças para enfrentarmos uma nova década na tua presença. Os anos que estão à nossa frente, 2020 que chega, recebemos na tua presença esse novo ano. Cientes de que nós temos desafios de ouvir a tua palavra, de sermos um povo sábio, de cuidar da nossa alma e de crer que o Senhor é Deus soberano e único Senhor para as nossas vidas. Queremos também ser fiéis a ti. Que esses desafios que foram pensados aqui hoje no livro de Deuteronômio, nas palavras de Moisés, sejam aplicadas na tua igreja brasileira e na nossa vida. E nós comemos hoje pela fé este pão, assim como Israel estava 40 anos saindo do deserto, entrando na terra prometida. Nós entramos nessa nova década, juntos na tua presença, sentados à tua mesa. Nós comemos pela fé deste pão, sabendo que o Senhor nos dará todos os nutrientes e recursos necessários para enfrentarmos todos os inimigos que vem contra a tua igreja. Fortalece o teu povo, nós comemos pela fé, no nome de Jesus. Amém e amém. Levantamos o cálice hoje. Este é um cálice memorial. Entregamos o Brasil, a nossa vida, a nossa família, somente a ti, Senhor. Nós oramos para que, neste silêncio, em meio a estes fogos que são soltos aí fora, espalhados por esta nação de norte a sul, de leste a oeste, o Senhor tem um povo em aliança contigo. O Senhor tem dentro do Brasil um remanescente fiel. Uma igreja apaixonada por ti. Uma igreja que te ama. Uma igreja que quer te conhecer mais, que quer te amar, que quer se aprofundar nos rios de águas vivas. Uma igreja que quer conhecer mais do teu caráter, da tua santidade. É o que nós desejamos para ti. Por isso este cálice seja um memorial hoje à noite, de que vamos entrar nessa nova década com a tua presença. Vai à nossa frente, Senhor, peleja por nós. E bebemos com alegria no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Bebamos todos. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Dê uma salva de palmas ao Senhor.